Eliseu, teu servo, temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para seres servo. E Eliseu lhe disse: declara. E Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Declara-me o que tem em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa. Aí entra uma vírgula aí na sua Bíblia, porque na minha tem uma vírgula. Quando o profeta pergunta e ela disse que não tinha nada, entra uma vírgula. Então repita comigo: vírgula. Senão uma botija de azeite. Nem só até aí. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. Então entra e fecha a porta. Repita comigo: fecha a porta. Só até aí. A porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos os vasos, e põe a parte os que estiver cheio. 5. Partindo, pois, ali, fechou a porta, como disse o profeta, sobre si, sobre os seus filhos, e ele lhe trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse aos seus filhos: traze ainda mais vasos. Porém os filhos dela lhe disse: não tem mais vasos nenhum. Então o azeite parou. E então ela veio e fez saber ao profeta, o homem de Deus, e disse-lhe: então veio e fez saber ao homem de Deus e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e bebe tudo o resto, tu e os teus filhos. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor por essa palavra muito poderosa, irmão, da parte de Deus. O milagre que o profeta da parte de Deus realizou na vida dessa mulher. Essa passagem é uma passagem muito poderosa e interessante, porque segundo o historiador Flávio José, ele fala que essa mulher, essa viúva necessitada, era viúva de um profeta. O seu marido era um profeta chamado Obadias, e a Bíblia diz que esse homem chamado Obadias era um entendedor da obra de Deus. Esse profeta chamado Obadias era um investidor na obra de Deus. Esse profeta chamado Obadias era um homem que se dedicou a vida toda para o Senhor. Esse profeta chamado Obadias, o marido dessa viúva, era um homem, irmão, que ele sempre se dedicou à obra de Deus. Era um homem de Deus, era um homem que fazia tudo que o Senhor mandava. E a Bíblia diz que esse crente Obadias, o profeta, chegou um dia que ele faleceu, ele morreu, e a Bíblia está contando a história que essa mulher ficou sem o profeta dentro da sua casa. Aleluia. E nós sabemos, aleluia, que segundo a Bíblia ela diz que mulher naquela época, irmão, não tinha nenhum valor. A Bíblia relata que naquela época as mulheres não tinham, pastor Josemar Reis, a liberdade que as mulheres têm nos dias de hoje, porque no Antigo Oriente as mulheres eram consideradas inferiores aos homens. As mulheres ficavam sempre reguardadas, as mulheres não tinham acesso a nada, as mulheres não podiam ser instruídas pelos mestres da palavra do Senhor. Os mestres não poderiam, nenhum deles, chegar e ministrar a palavra e pregar para as mulheres, não. A palavra só era liberada para os mais velhos, nem para as crianças, porque quando Jesus chega lá e encontra aquela mulher samaritana, a Bíblia diz que Jesus se dirige a ela e os seus discípulos se escandalizaram, dizendo: como é que ele pode falar com uma mulher? Porque naquele tempo a lei não permitia que nenhum homem se direcionasse à mulher. Então só por aí você já entende que essa mulher tinha um tratamento diferenciado dos homens. Como eu disse, as mulheres não tinham o privilégio que elas têm hoje. Hoje as mulheres estão na igreja fazendo tantas coisas, louvando, engrandecendo, bendizendo ao Senhor, limpando a casa de Deus, evangelizando, pregando em cruzada, estando dividindo o público com os homens, fazendo tantas coisas lindas, dançando, aleluia, dando glória a Deus, tendo a liberdade de anunciar Jesus. Hoje vocês são bem-aventuradas, porque naquela época
graças